Bom, pessoal, estamos aqui para responder a atividade do encontro, primeiro encontro que foi online, não foi presencial. E vamos lá, tem algumas questões um pouco difíceis. Na realidade, só a primeira questão que estava um pouco difícil, né? A letra B. A segunda questão e a terceira, na minha opinião, bem fáceis. Vamos ver aí o método de resoluções. Qualquer dúvida, vocês tentem tirá-las agora a partir do vídeo. Bom, pessoal, e agora a gente vai resolver a atividade do primeiro encontro, né? A primeira atividade que valeu realmente uma pontuação expressiva, né? A atividade do primeiro encontro que foi online. Foi um pouquinho mais difícil do que a atividade da semana, porque ela teve uma questão, que é a primeira questão, que é uma questão bem complexa, né? Ela teve seus pontos de dificuldade. Mas a segunda questão muito fácil, que é de tábuas, para construir as tábuas de operações, e a terceira questão também, só para mostrar que não é grupo, você segue aquela mesma justificativa que a gente viu da questão da semana 1. Então vamos lá. Primeira questão, já está no quadro. Ela está gravando. Ela está aqui no quadro. Ela dá esse conjunto, certo? Dá esse conjunto aqui, com essas regras, que eu vou ler para você já já. E eu não sei se afirma se é grupo. Ó, considere o conjunto A. Aí na letra A pegue pelo menos 5 exemplos de elementos que estejam dentro desse conjunto A e depois verifique se é um grupo multiplicativo abeliano, tá? Como ele fala que é para verificar se é um grupo multiplicativo abeliano, subentende-se que seja um grupo. Mas aí a gente pode provar que é grupo, não tem problema nenhum. Primeiro, o que seriam esses 5 exemplos? Eu preciso dizer 5 elementos, eu preciso mostrar 5 opções que estejam dentro desse conjunto. Então, se fosse o conjunto dos números reais, tá? Conjunto de números reais. Para dar 5 exemplos, você poderia dar o 0, o menos 7, 1 sobre 3, o raiz de 4. Poderia dar o exemplo que você quiser, porque todos os números estão dentro do conjunto dos números reais. Se fossem os números inteiros, aí você só poderia dar menos 1, 4, 7, 0, inteiros. Nesse caso, o conjunto que a gente está trabalhando é um número, tá? O que a gente está trabalhando é um número que ele é representado pela soma de outro número mais outro número raiz de 2 pertencente aos reais, excluindo o zero, né? Vamos lá. O que é esse número, outro número, outro número? Só para facilitar. A gente vai chamar de x os elementos que fazem parte desse conjunto, tá? E esse x tem que ser o quê? Esse x tem que ser a soma de dois números, quaisquer, A e B, né? A e B, raiz de 2. Somente. A única regra é que A e B sejam racionais. Esse A e B tem que ser racional, tá? Então esse conjunto A é formado por todos os números em que A e B aqui sejam trocados por números racionais, certo? Pertencente aos reais, só tirando o zero. Aí o que é que a gente faz? Vamos lá, vamos parar para pensar. Esse x pode ser quem? Esse x pode ser, só dando um exemplo, se eu trocar A por 0, um exemplo, e B por 2, esse x seria 2 mais de 2. É um exemplo possível. Se eu trocasse esse A por 1, outro exemplo, ó, se eu trocasse o A por 1 e B por 5, então 1 mais 5 raiz de 2. É outro exemplo. Lembrando que os termos que estão dentro desse conjunto não são o valor de A e o valor de B. Os termos que estão nesse conjunto é esse x aqui, que eu encontro ele fazendo essa soma, tá? Essa soma de A mais B raiz de 2. Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá. Sabendo disso, quais são os exemplos que eu posso utilizar? Trocar esse A e B por qualquer racional, e aí eu vou ter a soma desses dois valores, é um exemplo de um número que faz parte do conjunto A, certo? Então, como eu mostrei a vocês, vocês podem fazer qualquer, eu vou deixar só 2 exemplos aqui, e você pode fazer qualquer um deles. Por exemplo, o valor, vou dar um número alfa, tá? O valor de alfa, que é um elemento também que vai estar dentro desse conjunto, no lugar de A tem que ser racional. Eu vou colocar uma fração, ó, 1 sobre 2, mais, no lugar de B, eu vou colocar um número inteiro, vou colocar 3 raiz de 2.
Alfa faz parte desse conjunto A? Faz parte do conjunto A. Alfa faz parte do conjunto A. Alfa obedece essa regra aqui. A soma de um número que tem que ser racional, tá aqui, mais outro número que tem que ser racional, tá aqui, que multiplica a raiz de 2. Alfa obedece. Tá? E aí você pode colocar dízima periódica, você pode colocar, desde que seja racional, tá bom? Não pode ser um número irracional. Você não poderia colocar π aqui, por exemplo. Certo? Então esse é um exemplo, você pode fazer o exemplo que você quiser aí. Agora vamos para a letra B, que ela é um pouquinho mais complicada. Ela é um pouquinho mais complicada e ela tem várias regras que precisam ser provadas. Então a gente quer provar se ele é um grupo bem específico, multiplicativo abeliano. Então, para a gente comprovar que é um grupo multiplicativo abeliano, a gente parte do primeiro princípio que ele precisa ser grupo e, por precisar ser grupo, a gente tem que provar as propriedades associativa, elemento neutro e elemento inverso. E para ser multiplicativo abeliano, a gente tem que pegar esse grupo e estabelecer para ele a relação de multiplicação. E aí ele precisa ser comutativo, certo? Se a gente estabelecer a relação de multiplicação e ele cumprir todas as propriedades, se ele for associativo, tiver elemento neutro e tiver elemento inverso, é grupo, tá? Com a operação de multiplicação. E precisa ser comutativo. Se ele for comutativo, é grupo abeliano. Então já vou deixar aqui explicitado que o que a gente precisa é provar as 4 relações, mas acima de tudo o que a gente vai fazer é pegar esse grupo A aqui e utilizar a operação de multiplicação, certo? Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer primeiro? Propriedade a propriedade associativa. A propriedade associativa, ela pede que um elemento x multiplicado, entre parênteses, por um elemento y e por um elemento z, seja igual a esse elemento x multiplicado por y multiplicado por z. Existe uma coisa aqui que deixa tudo muito complexo. Primeiro, eu me confundi porque eu achava que a gente ia ter que fazer nessa operação, essa operação aqui, tá? Então eu achava que quando eu falo y operado com z, eu estaria fazendo que no lugar de A seria y, no lugar de B seria z. Mas negativo. A operação que a gente vai utilizar é a de multiplicação, porque a gente quer provar que ele é um grupo multiplicativo. O que significa dizer que, na verdade, a gente quer provar isso aqui, ó. X multiplicado por y multiplicado por z vai ser igual a x multiplicado por y multiplicado por z, dando as suas devidas proporções nos parênteses, né? Aí você me pergunta, Douglas, tem diferença? A gente sabe que a ordem do fator não altera o resultado. Sim. Se isso aqui fosse um elemento só, um elemento só, um elemento só, beleza. Já poderia matar aqui que é x vezes y vezes z. Só que dentro de um elemento desse aqui tem essa operação. Então o x, ele não é apenas o valor x que a gente está vendo aqui, não é o x. O x ele precisa ser simbolizado como essa operação. Porque o x pode ser qualquer valor. Ele pode ser 1 mais 5 raiz de 2. Ele pode ser 7 menos 3 raiz de 2. Então o x pode ser qualquer valor. Eu vou estabelecer para o x aqui, ó, eu vou deixar aqui como regra, aqui para a gente se lembrar, tá? Eu vou deixar aqui como regra que o x, eu vou chamar ele de a mais b raiz de 2, tá? Por que eu vou continuar com essa notação? Porque o primeiro elemento que a gente está trabalhando é o que a gente já viu de primeiro. Para o y, eu vou estabelecer que o y é igual a c mais d raiz de 2. E para o z, eu vou estabelecer que o z é igual a e mais f raiz de 2. Lembrando que todas essas letras aqui podem assumir qualquer valor, tá? A e B, C e D, E e F. Por que podem estabelecer? Porque se a gente conseguir provar com as letras sem trocar números, quer dizer que no momento que a gente colocar números no lugar dessas letras aqui, vai funcionar, independente para que número for. Então, por isso que a gente tem que provar que utilizando essas letras, esses dois lados da operação vai dar igual. O que é que você vai fazer? Um conselho que eu dou. Eu não vou desenvolver tudo, senão eu ia perder muito tempo. Mas eu já desenvolvi para provar. X, ele não é igual a mais B raiz de 2, então a mais B raiz de 2. Fechou o X. Quem vem agora é a multiplicação entre o Y e o Z. Então você coloca aqui o sinal de multiplicação, abre um colchetes, porque o primeiro parênteses vai ser Y. Y eu chamei de C mais D raiz de 2. Fecha parênteses, tem uma multiplicação aqui agora, que é pelo Z. Z eu chamei de quem? Z eu chamei de E mais F raiz de 2. Fecha parênteses e fecha colchetes. Tá? Vou estabelecer essa multiplicação aqui primeiro. Tendo o resultado dessa multiplicação, eu não vou desenvolver tudo, porque senão eu vou perder muito tempo. Mas o resultado dessa multiplicação ficaria CE mais
DE raiz de 2, né, esse por esse, mais CF raiz de 2, mais por último raiz de 2 com raiz de 2, 2, e F com D, DF. Então você teria esse elemento aí só desse lado. Agora eu multiplicaria tudo isso aqui por esse elemento aqui, certo? Você no final ia ter uma expressão algébrica bem grande e ia ter que justificar que esse lado que eu desenvolvi é igual a esse lado aqui, certo? Então, fica trabalho aí para vocês, eu posso já me garantir que isso aqui é associativo, tá? Isso aqui já está ok. Entendeu, né? Desenvolve esse lado, se for igual ao que você desenvolveu desse lado, show de bola, chegamos lá. Para a nossa segunda regra, a gente precisa do elemento neutro. E o que é o elemento neutro? É aquele que quando eu multiplique um elemento qualquer, né, por ele, deixa eu justificar o que eu estou falando, para vocês entenderem. O elemento neutro é aquele que quando eu pegar qualquer elemento desse conjunto, seja ele qual for, x, y, z, qualquer um, a gente vai utilizar x para provar. Poderia ser y, z, w. Quando eu multiplicar, que no caso aqui a gente vai operar, mas a operação que a gente está utilizando é multiplicativa. Ter o elemento neutro vai dar quem? Se ele é neutro, não vai adiantar de nada essa multiplicação. Vai continuar o mesmo elemento que a gente escolheu, que foi o x. Então o elemento neutro é aquele que a gente opera com ele e resulta no mesmo número que foi escolhido. Como a operação é uma operação multiplicativa, a operação que a gente quer é multiplicativa, e o x é quem? O x é a mais b raiz de 2. Então a gente só vai trocar aqui, ó. No lugar do x, a gente vai utilizar a mais b raiz de 2. Então, só explicitando, x é isso aqui, e o e, aí você me diz, Douglas, o e é quem? Cara, você poderia simplesmente substituir o e por um modelo também, que o e não tem que fazer parte desse conjunto, o e tem que fazer parte desse conjunto. Então eu podia substituir aqui, eu vou colocar aqui, ó, e é igual a, sei lá, k, eu coloquei k mais j, não sei, k mais j raiz de 2. Lembrando, porque eu escolhi isso aqui para o e, porque o e vai ser um elemento de A também, que seja o elemento neutro. Se eu conseguir provar aqui, eu já vou dar um spoiler, né? O elemento neutro numa relação multiplicativa tem que dar 1. Na multiplicativa tem que dar 1. Então o que é que eu faço? Eu vou pegar e vou justificar algebricamente que vai dar 1, tá? O x operado com o elemento neutro tem que dar igual ao próprio x. Aí quem é x lá? Vamos ver. O x lá, eu posso afirmar que o x eu dei um AB, né? Então, A mais B raiz de 2 é igual. Eu não vou botar igual ainda porque tem que ser operado com E. X operado com E, que operação é essa que eu estou utilizando? Se é multiplicativo, é vezes. E o E eu coloquei que é K mais J raiz de 2. Tudo isso tem que ser igual ao próprio x, que é A mais B raiz de 2. Esse meu termo fica e esse aqui passa, né? Vou ficar com K mais J raiz de 2 igual a mais B raiz de 2. Tudo isso dividido por A mais B raiz de 2. Olha que legal. Esse termo aqui é o meu E. Já vou voltar de novo com ele aqui, ó. Meu E é igual a esse dividido por esse. 1, né? Então justifiquei que o meu elemento neutro é igual a 1, com certeza por esse fator. E por esse fator eu posso afirmar que é um grupo. Pelo terceiro fator, vamos lá, a gente quer afirmar que existe um elemento inverso. Essa é muito fácil. O elemento inverso é aquele que eu multiplico dois elementos, né, do meu conjunto, do meu grupo, que eu estou querendo provar que é um grupo. Eu vou multiplicar dois elementos e a multiplicação entre os dois tem que ser igual ao elemento neutro, que nesse caso foi 1. Então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, que é o meu inverso, que é que eu estou procurando. Esse meu inverso que eu estou procurando, eu tenho que dizer que um elemento qualquer, operado com outro elemento qualquer, eu preciso ter certeza que existe essa operação para que haja, elemento neutro, né? Calma, não vamos pular etapa, elemento neutro. Aí a gente só vai trocar, primeiro, quem é x e quem é o elemento neutro. O x, a gente já sabe que esse x é o A mais B raiz de 2. Então já vou colocar aqui, ó, A mais B raiz de 2, operado com y, que a operação é multiplicação, porque eu quero provar que é multiplicativa abeliana, e o elemento neutro é quem que eu já descobri?
está aqui embaixo, ó. O elemento neutro é 1. Ao invés do é 1. E eu já posso justificar isso aqui, que o meu y ele é igual a nada mais, nada menos do que esse número que está multiplicando, passa dividindo, então 1 sobre a mais b raiz de 2. Opção para você aqui, racionalizar, vai multiplicar em cima e embaixo para eliminar. Eu vou ganhar tempo. Já consegui provar que é grupo. Ó, já consegui provar que é grupo. Como é que eu provei que é grupo? Eu consegui provar que tem o princípio associativo, que tem a característica de possuir elemento neutro para todos os elementos e que também possui um elemento inverso para todos os elementos. A quarta e última, para provar que a gente está tratando de um multiplicativo abeliano, esses três é para provar que é grupo. Para provar que é multiplicativo abeliano, eu preciso provar a comutatividade, tá? E a comutatividade nada mais é do que o que vai e volta. O que vai, volta. A gente precisa que a operação entre dois números, quando invertida essa operação, ela seja igual. Vamos ver se a gente consegue justificar, né? Vamos lá. O que é que a gente tem aqui? A gente tem um elemento x e um elemento y, então a gente vai substituir, né? O x é igual a mais b raiz de 2, multiplicado, lembre-se que essa operação é multiplicativa, multiplicado por y, que a gente chamou de c mais d raiz de 2. Isso tudo tem que ser igual a y operado com x. Y igual a c mais d raiz de 2. E a operação que a gente está tratando é multiplicação, então por x, x é igual a mais b raiz de 2. Eu não vou desenvolver também para não perder tempo, mas se você quiser, você pode desenvolver aqui, ó, ficar c, e assim vai, multiplicando os dois elementos. Você vai perceber que é exatamente igual, certo? Então a gente conseguiu provar pelas quatro propriedades que é um grupo e que é um grupo multiplicativo abeliano, porque ele responde à característica de ser comutativo. Tá? Vamos lá para a segunda questão. Como é de costume nas atividades de Teófilo, e principalmente nas atividades avaliativas, Teófilo sempre coloca uma questão bem razoável, bem fácil de se resolver, que no caso dessa atividade foi esta questão aqui. Tá? Essa questão é bem tranquila, desde que você entenda o princípio por trás. Aqui a gente troca a questão operação por esses sinais aqui, mas aquela ideia de operação, quando você pega um número e opera com o outro, ela é basicamente a mesma, e aqui também continua sendo a mesma. A gente tem um conjunto, veja que em momento nenhum fala que é um grupo, é um conjunto, tá? Todos os números são números inteiros, na verdade todos os números são números, são números inteiros, e a gente pode trabalhar com eles de uma maneira bem tranquila. Nesse caso aqui a gente está vendo que a primeira operação, a gente vai pegar o resultado da operação entre dois elementos, e esse resultado a gente vai dividir por 7, a multiplicação dos elementos, divide por 7 e pega o seu resto, tá? Então, olha só, vou pegar dois elementos, x e y, esses dois elementos têm que estar nesse conjunto aqui. Os dois elementos estando nesse conjunto, a gente vai multiplicá-los e dividir por 7. O resto, o que é que a gente faz com o resto? A gente anota aqui no lugar onde os dois elementos que foi escolhido. Vou dar um exemplo. Primeiro elemento que a gente vai escolher, vou utilizar esse espaço vazio aqui. Vamos escolher um exemplo, tá? Não vamos começar dos primeiros números, não. Vamos pegar aleatório. Vou multiplicar 4 por 3, onde x é 4 e y é 3. Só analisando aqui, ó, isso tem que estar aqui, ó. X, 4, y, 3. Então esse elemento tem que estar aqui, ó. Vou deixar já pontilhado aqui e guardado nesse lugar. O que é que a gente vai fazer? A gente vai operar isso aqui e vai dividir por... 2 não. A gente vai dividir por 7. 4 vezes 3 dividido por 7. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 7 só dá 1. Só que o interessante é, 12 dividido por 7, cabe 7 e resta 5. O que eu estou procurando é esse resto aqui, ó. Não é o resultado da operação, é o resto. Esse resto eu vou colocar aqui, tá? 5. E aí a gente vai preenchendo toda a tabela dessa forma bem simples, bem básica. No caso aqui, ó, infelizmente eu esqueci uma coisa, eu coloquei a partir do número 1, perdão, tem que ser a partir do número 0, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
e aumentar uma casa para cá. Por isso que faltou uma casa. Esqueci. Aqui também, ó. Seria o 6. Lá também. Enfim, façam a coluna 0. E aí, quando vocês fizerem a coluna 0, vocês vão perceber que vai dar outros resultados. Mas vamos partir aqui do 1 mesmo. 1 vezes 1 dá 1. E 1 para 7, né? Deixa o resto 1 mesmo. 1 dividido para 7 não dá, para os números inteiros, não dá. E resta 1. E aí 2 vezes 1, 2, não dá para dividir para 7. Resta 2, resta 3, resta 4, resta 5, resta 6. Vocês vão perceberem que isso aqui vai ser recorrente, tá? E começa a mudar a partir daqui, ó. 2 vezes 2, 4, ainda não dá. Resta 4. 3 vezes 2, 6, não dá. Resta 6. 3 vezes 2 também. Resta 6. E aí percebam que é o oposto, ó. 3 para 3 aqui com 4 no meio. 4 para 4 aqui, 6 e 6 no meio. 5 para 5 aqui, se eu achar esse elemento vai ser... Opa! Se eu achar esse elemento aqui vai ser o mesmo desse, ó. Percebam. 4 vezes 2, 8, dividido para 7, cabe 1 e resta 1. 4 vezes 2, 8, resta 7, dividido para 1, dá 7, dividido para 1, resta 1. E assim sucessivamente. Aqui também, ó, 3 vezes 3, 9, resta 2. E aí você preenche. Nesse aqui é a operação de soma. Então, 1 mais 1, 2, ó, vou somar e vou dividir para 7, e vou pegar o resto. Soma, divido para 7, pego o resto. 1 mais 1, 2, dividido para 7 não dá, e resta 2. Então, aqui preenche com 2. E aí você vai vendo o que é que vai acontecendo aqui, que é o mesmo que vai acontecer aqui, ó. 1 mais 2, 3, resta 3. 1 mais 3, 4, resta 4. 1 mais 4, 5, resta 5. 6, opa! 1 mais 6, 7, dividido por 7 e 1, e não há resto. Então, 0. Aqui é a mesma coisa. 2 mais 1, 3 mais 1, então você vai. 3, 4, 5, 6, opa, não tem resto. E aí também você pode já ir preencher na tabela de maneira automática. 2 mais 2, 4, deixa resto 4. 2 mais 3, 5, deixa resto 5. 2 mais 4, 6, deixa resto 6. Opa, 2 mais 5, 7, deixa resto 0. Só que aí 2 mais 6, 8, deixa resto 1. Já perceberam o que está acontecendo aqui já, né? Ó, vamos botar para lá agora, ó. 5, 6, 0, 1. Tá? Perceberam o que está acontecendo aqui agora já, né? Ó, 4 mais 2 dá 8. 4 mais 2, 6, deixa resto 6. 5 mais 2, 7, deixa resto 0. Vê como está se criando a tabela, como ela está se montando. E aí você preenche a tabela até o final. Vamos agilizar e vamos para a terceira e última questão, certo? Por fim, para terminar, a gente vai resolver essa aqui, ó. Ele pede para provar que não é um grupo. Vamos ler o que acontece, ó. Prove que R, o conjunto dos números reais, dotado dessa operação aqui, que é a operação que a gente vai ler, né? O conjunto dos números reais com esta operação, tal que a operação seja pegar dois elementos desse conjunto e fazer isso aqui, ó, dobrar o primeiro, né? Multiplicar por 2 o primeiro e somar com o segundo, provar que não é um grupo. Como é que a gente prova que não é um grupo? Tem sim duas características, são as duas primeiras, já que a maioria das vezes a gente nem faz, mas elas são essenciais. Primeiro, tem que ser um conjunto não vazio. É um conjunto não vazio? É o conjunto dos números reais, é o maior dos conjuntos. Então tem todos os números lá. Segundo passo, provar que a lei do fechamento funciona. Nesse caso aqui, óbvio que funciona, porque se você pegar dois elementos, x e y, que façam parte do conjunto dos números reais, qualquer resultado que eu faça essa operação aqui ainda vai ser um número real. Vê? Se eu utilizar dois números reais, dobrar um e somar com o outro, vai dar um resultado que ainda é um número real. Então a lei do fechamento funciona, qualquer operação que eu faça com esses dois elementos vai me resultar um terceiro elemento que está dentro do conjunto e não é um conjunto vazio. Então pelas duas propriedades fundamentais, as duas primeiras, não tem problema nenhum. A gente vai ter que provar pelas três outras propriedades, né? Pela associatividade, pelo elemento neutro e pelo elemento inverso. Então vamos por ordem, né? Vamos por uma para ver aonde é que a gente vai provar que não é grupo. Lembrando que na questão ele fala, mostre que não é um grupo, ou seja, já parte do pressuposto que em algum lugar alguma coisa vai dar errado. Então vamos começar por aqui, ó. Primeiro, associatividade. O que é a associatividade? Se eu pegar três elementos, lembre bem, operá-los da seguinte maneira, vai dar errado, não vai dar igual, tá?
se eu pegar 3 elementos e multiplicar eles de formas diferentes, em ordens diferentes, vai dar errado. Se der certo, a gente segue. Se der errado, a gente já para aqui, porque a associatividade ela já nos mostra que tem problema. Então vamos continuar. Quem é a minha operação? A minha operação é dobrar o primeiro elemento, somar com o segundo. Então eu vou ter aqui o seguinte, eu vou resolver primeiro esse lado. Mantenho x operado, eu vou fazer a operação dentro do parêntese. Y é meu primeiro elemento, então o que é que eu faço? 2 vezes y, que é meu primeiro elemento, mais o segundo elemento, quer dizer, tranquilidade, cara, que foi de boa. Agora é x operado com isso aqui, e isso aqui vai ser o meu segundo elemento. Então esse vai fazer o papel de y, tudo isso aqui vai fazer o papel de y. O que é que eu tenho? Eu tenho que x operado é essa operação, então 2 vezes o primeiro elemento, 2x, vamos se enganar, é 2 vezes o primeiro elemento, 2x, mais esse segundo elemento aqui, 2y mais z, beleza? Até aí tudo bem, bem tranquilo chegar aqui, não foi? Eu poderia colocar entre parênteses aqui, mas seria só uma questão de estética, né? 2x mais y e fora do parêntese z. Só uma questão de estética. Vamos fazer agora desse lado aqui, ó. Vamos ver se a gente bate do lado de cá. O que eu vou ter do lado de cá é o seguinte. Primeiro, operando, vou fazer uma divisãozinha aqui, só para a gente não se confundir. Primeiro operando o que está dentro do parêntese, então, x operado com y significa exatamente o que está aqui, ó, 2x mais y. Não precisa nem perder a cabeça por isso. Operado com z, tá? Primeiro eu fiz o que está dentro do parêntese. Agora sim eu vou operar com z. E o que quer dizer operar com esse z? Quer dizer utilizar esse como primeiro elemento e esse aqui como segundo. Então, como primeiro elemento, eu vou ter 2 vezes 2x mais y. Isso aqui vai fazer o papel do x, que é o primeiro elemento. Então, vai ser 2 vezes 2x mais y operado com z. Esse z aqui vai fazer o papel do segundo elemento. Então, mais z. O que é que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou ter 2 vezes 2x, 4x, mais 2 vezes y, 2y, mais z. O que claramente é diferente. Isso aqui, ó. Claramente é diferente. Por uma questão de estética, para deixar bonitinho aqui embaixo, eu posso colocar aqui, voltando, né? Dando um passo atrás, eu posso colocar 2x mais y e aqui mais z, só para deixar de uma maneira igual a essa aqui, ó. Esse igual a esse, assim, não igual, né? Mas parecido. E a gente percebe que o problema está aqui, ó, nesse termo x. Aqui ele está duplicado. Logo, a gente consegue provar já de cara que a associatividade não serve para esse conjunto. Esse conjunto dotado dessa operação. Esse conjunto dotado dessa operação não é um grupo, certo? Aí você, para praticar, você pode tentar achar elemento neutro, tentar achar o inverso e tentar achar a comutatividade. E aí você diz aonde mais você encontrou erro, certo? Nesse caso, a gente já para por aqui, não é grupo. Beleza? Até a próxima!